Bom, hoje, pessoal, eu separei, né? Coincidentemente, essa semana, cheguei a um ponto muito importante aqui do meu projeto, dos projetos que eu trabalho, né? Que é usando alguns recursos avançados aí de amostragem, tá? Bom, o que é amostragem, pessoal? O que é... Eu tenho aqui um material que eu vou compartilhar com vocês. Esse material é um material teórico, tá? Ele é o capítulo... Eu vou jogar aí no WhatsApp. Aliás, espera aí. Bom, fiz alguma besteira aqui, só um minutinho. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês, né? Bom, o livro do Tossi, tá? O capítulo 11, ele aborda, né, a parte aí de amostragem, tá? Conversão analógica para digital, tá certo? Mas veja bem, pessoal, eu vou só colocar alguns slides principais. Eu não vou... Como vocês já têm trabalhado, né, em outras disciplinas, com conceito aí de amostragem, de conversão analógica para digital, o que eu vou fazer? Eu vou inverter, eu vou começar fazendo algumas demonstrações, vou começar aqui apresentando aqui o... Então, esse livro aí, ó, ele tem na biblioteca de vocês, tá? Ele tem aí na biblioteca. Deixa eu ver como é que está aqui o WhatsApp. Bom, ele tem aí o livro, né? Ele vai falar aí sobre a conversão analógica para digital, tá? O que acontece, pessoal? 10:10 agora. Então, eu vou contar um pouco de história para vocês e depois eu vou mostrar alguns exemplos que vai abordar bem o conceito que está aqui dentro desse capítulo 11, tá? Lá em Teoria de Controle 2, o João Carlos, ele falou sobre a amostragem, né? Falou sobre a amostragem lá com vocês, tá? Eu acredito que em algum momento aí na disciplina, né, nas disciplinas, vocês já tenham falado, tenham ouvido falar aí sobre a amostragem, tá? A amostragem, basicamente, a gente quer, né, a gente precisa pegar um sinal digital, né? Então, aqui, essa figurinha aqui, ela está mostrando o seguinte, né? Você tem um sinal, né, uma variável física, né, um sinal de tensão, por exemplo, você tem um sensor, e aí você precisa pegar esses dados desse sensor e jogar para dentro de um computador, tá? Então, pessoal, esse processo de ir com esses dados para dentro do computador, a gente chama, né, você vai passar pelo processo de converter o dado analógico para digital, tá? Bom, e se o seu sistema ele precisar executar alguma ação, né, dentro da planta industrial, aí você vai... É o processo que a gente chama de fazer a reconstrução do sinal. Você vai pegar esses dados que estão em formato digital e fazer a conversão para analógica, tá certo? ADC, então, é analógico digital conversor, né, da conversão, ou conversor, e aqui esse processo é o contrário, tá? Bom, como eu falei com vocês, pessoal, eu não vou passar em cada etapa dessa, não, tá certo? Vou pegar os slides principais e aí depois vou indicar para vocês uma referência, vou explicar o exemplo, né? Os exemplos que eu vou explicar aqui para vocês. Entendendo os exemplos, eu espero que vocês consigam, né, entender aí, fazer a assimilação aí desse conteúdo, tá certo? Mas, basicamente, pessoal, essa tabelinha aqui, eu tenho uma codificação aqui de 4 colunas, tá? E cada coluna dessa está representando uma codificação em binário, né? E a saída aqui, ele está me dizendo que seria uma faixa, né? Qual que seria um valor de tensão correspondente. A grosso modo,
essa tabelinha ela está dizendo o seguinte: se eu tivesse que representar 16 níveis de tensão, tá? Então, para 16 níveis de tensão, eu teria de 0, né? Eu conseguiria, se eu fosse representar cada sinal de tensão, cada valor, seria de 0 a 15, tá? Ele está dizendo o seguinte, que do mundo digital, para 2 elevado a 4 dá 16. Então, para codificar 16 níveis, eu preciso de 4 variáveis digitais, tá? Binário. Como a variável binária eu consigo codificar dois valores, 2 elevado a 1, né, dá 2. Então, se for com uma variável só, eu consigo codificar 2 valores. Com 2 variáveis, 2 elevado a 2 dá 4. Então, eu conseguiria representar 4 níveis aqui, tá? Com 3 variáveis binárias, seria 2 elevado a 3 dá 8. E com 4, 2 elevado a 4 dá 16. Então, a rigor, ele está dizendo o seguinte: eu preciso codificar, né? Se eu precisasse codificar cada linha dessa aqui, um sinal de tensão, esse circuito, ele faz um processo de divisão binário para analógico, tá? Então, lá no capítulo 12, 11 do TOSS, né, ele vai explicar isso para vocês, tá? A rigor, pessoal, tem um conceito muito importante em conversão analógica para digital e digital para analógico, que a gente chama que é a resolução, né? Que é a resolução da placa, da conversão, tá? Mas aqui vai ter uma figurinha, eu vou passar aqui direto para ela, e aí só para a gente não... Senão a gente vai ficar na teoria e eu não vou conseguir mostrar o que eu preciso mostrar para vocês hoje, tá? Depois a gente vai voltar nisso aí, se for o caso. Mas a rigor é isso aí, ó. Eu tenho um sinal analógico, tá? O que é um processo de fazer uma aquisição de dados? Eu tenho um sinal analógico, porque esse sinal está mudando com uma dada frequência, tá? Essa linha contínua aqui, então, é um sinal analógico, tá? E aí, o que acontece? Eu quero fazer um processo de conversão analógica para digital, tá? Na hora que eu mando ele iniciar essa conversão analógica para digital, aqui, essa conversão não é feita, né, simultaneamente na hora que eu mando ele converter, não. Existe um atraso, né, um atraso devido ao circuito de conversão analógica para digital, e esse atraso está sendo representado nessas escadinhas aqui, ó, tá? Essa escadinha aqui, pessoal, vai depender do negócio que é o número de bits que eu tenho dentro de uma placa, tá certo? O hardware que eu vou mostrar para vocês aqui hoje, ele é um hardware que tem 12 bits. Você pode configurar ele para usar 10, para usar 8, tá? Mas a rigor... Então, esse número de bits, pessoal, vai definir esse número de degraus que você tem aqui, ó, tá certo? Quanto maior o número de bits, melhor, né? Você vai ter um degrauzinho pequeno, você vai ter mais degraus. O preço que você paga são os tempos envolvidos, tá? Na hora de fazer essa conversão, tá certo? Então, aí toda análise, uma primeira análise que você precisa fazer na hora de fazer um sistema digital, né? Passar por esse processo de conversão analógica para digital, é a pergunta, né? Qual é a resolução da placa, tá? E aí você vai ver que isso vai refletir no preço que você vai pagar, tá? Depois que ele iniciou essa conversão aqui, pessoal, ele fala assim, começa a conversão. Na hora que você define a sua frequência de amostragem, a sua frequência de amostragem define um tempo muito importante, que é o período de amostragem. Então, se eu falar assim, eu quero uma frequência de amostragem de 1 amostra por segundo, eu estou dizendo que a cada segundo eu quero ir lá e pegar um valor desse sinal, tá certo? 1 amostra por segundo. Se eu falar que eu quero, por exemplo, que o meu sinal tem 1 Hz, né? Se eu estou pegando 1 amostra por segundo, pessoal, seria um seno dentro de uma janela de 1 segundo, eu estou pegando apenas um pontinho. Então, quer dizer que na hora de reconstruir esse sinal, eu não vou conseguir, porque eu tenho apenas um ponto, tá? Então, num sinal, por exemplo, uma frequência da rede elétrica, eu tenho 60 Hz. Então, eu tenho 60 senoides, né, mudando, tá certo? Então, esses 60 senoides, pessoal, eu tenho que ter uma quantidade de pontos, jogar esses dados num vetor, né, para eu conseguir fazer o processamento disso aí. Então, a rigor, se eu tenho, né, isso aqui, se estivesse representando o sinal analógico, 60 Hz, eu teria
se isso aqui fosse uma senoide completa, eu teria ela variando 60 vezes dentro de uma janela de 1 segundo, tá certo? Bom, qual o número que a gente vai usar, então? O Nyquist me diz que se eu tenho 60 Hz no sinal, para eu pegar uma frequência de amostragem de pelo menos 2 vezes o valor, que seria 120 Hz. Tá certo, pessoal? Só que 120 Hz, o que acontece? Se passar um pouquinho, eu já tenho aliens, tá? Já vou ter o aliens, né? Então, qual que seria um número adequado para eu fazer a amostragem para um sinal da rede elétrica, tá certo? Bom, cada senoide, pessoal, cada ciclo, existe um número que a gente coloca que é 250. Se cada senoide eu pegar 256 pontos, se eu fizer aqui, então, vou dentro de uma janela de 1 segundo, dentro de uma janela aqui de 1 segundo, tá certo? Então, eu tenho aqui, ó, então eu tenho 60 senoides. Então, aqui no final eu tenho 60. Se eu usar um número aqui, 256, em cada senoide dessa, eu vou pegar 256 pontos aqui, ó. Tá certo? Só que esse negócio parece fácil, pessoal, mas essa semana eu estou há muito tempo quebrando cabeça aqui com esse negócio, tá? 256 vezes 60, pessoal, que seriam 60 senoides, eu quero pegar 256 de cada pontos de cada senoide. Isso aqui, se eu fizer aqui, dá 15 mil, se não me engano, 320. Estou com essas contas aqui no caderno, porque eu estou mexendo com isso aqui. Cada hardware que você pega, a conta é uma conta diferente, tá? Aliás, você tem que repetir essas contas. Então, dá 15 mil. 15.360. Então, o que acontece, pessoal? 15.360 pontos. Amostras por segundo. Amostras por segundo. Então, vamos arredondar aqui, 15.360 Hz, tá? 15 mil Hz. Bom, a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês é o seguinte: com 15 mil Hz, qual é a frequência máxima que eu posso aplicar aí na entrada desse sistema? Se eu colocar 15.360. A entrada eu posso aplicar um sinal máximo de quanto, pessoal? Se eu usar essa frequência de amostragem. (15.360), pessoal. Estão me ouvindo aí? Estou na dúvida aqui se vocês estão me ouvindo ou não. Ô, professora, eu que não estou sabendo calcular mesmo o sinal. Tá, não. Na verdade, assim, agora você já tem que... A gente tem que bater o olho. Se você está usando a frequência de amostragem de 15 mil, divide por 2. Não é isso? A frequência de amostragem não tem a ver com a frequência de Nyquist? 7.680. Exato. Então, ele está dizendo o seguinte: se eu dividir esse FS por 2 aqui, ó, vai dar 15.360 dividido por 2. Se eu fizer essa conta aí, 7.000 e quanto que deu? 7.680. 7.680 Hz. O que ele está dizendo é o seguinte: esse sistema ele vai trabalhar com segurança se você aplicar um sinal na entrada dele de até 7.680 Hz. Tá certo? Bom, o nosso sinal da rede elétrica ele tem 60 Hz, correto? Correto. Só que ele pode variar. Esse sinal ele pode aumentar, pode diminuir, tá certo? O que acontece? Se você pegar aqui, na hora que eu estiver rodando um programa aqui, vocês vão ver um vetor de 7.680 posições, você vai pegar 7.680 pontos para uma variável. Você não vai conseguir nem ver os dados do vetor. E é muito rápido, porque a cada segundo ele vai preencher esses dados e apagar e ficar preenchendo, tá certo? Então, o que acontece, pessoal? A frequência máxima para eu conseguir operar aqui com segurança, 7.680. Se eu pegar esse 7.680 e dividir por 60 Hz,
dividir por 60 Hz, isso aqui vai dar quanto? 7.680 dividido por... Faz a conta aí para mim, por favor. É 128. Dividido por 60. 128. O que ele está dizendo para a gente é o seguinte. 128. Ele está dizendo... 128, tá? Então, ele está dizendo que eu posso colocar aí, se a gente estivesse falando em termos de harmônico, hoje os sistemas de medição, pessoal, os equipamentos, eles têm que suportar até 50º harmônico. 50º, tá? Então, o que significa? Se você pegar 60 e multiplicar por 50, vai dar 3.000. Se você... 3.000. Então, até o 50º harmônico seria 3.000 Hz. Vezes 2, dá 6.000. Então, ele está dizendo que para você pegar até o 50º harmônico, você teria que colocar uma frequência de amostragem de pelo menos 6.000. Tá certo? Pelo menos 6.000. Só que nós estamos colocando mais que o dobro. Nós estamos colocando 15.360. Então, nós estamos pegando com folga até o centésimo. O centésimo seria o 128º harmônico. Então, quer dizer que a janela está confortável aí para a gente. Tá certo? O problema desse negócio aqui, pessoal, é a quantidade de ponto que você vai ter. Então, você vai ter 15.300, um vetor com 15.360 sendo atualizado a cada segundo. Tá certo? 15.360 amostras a cada segundo. Bom, aí eu vou fazer uma provocação aqui para vocês, tá? Nós vamos fazer um sistema digital, né? A gente pode usar alguns hardware. Aí a primeira opção nossa aqui é o seguinte, vamos escolher os hardware, tá? Vamos pegar um hardware que tenha uma conversão AD aí, né? Para a gente, o que a gente pode fazer? Bom, primeira coisa que eu vou colocar aqui para vocês, pessoal, vou salvar essa ilustração, 332. Esse aqui é o encontro 7, se eu não me engano. Ilustração 1. Ilustração 1. Então, o que acontece, pessoal? Se você for lá na entrada da placa, a primeira coisa que você precisa fazer uma pergunta. Né? Meu sinal, vamos imaginar que eu tenho um sinal de tensão da rede elétrica. Sinal de tensão da rede elétrica. Esse sinal, a gente já sabe que ele tem um valor típico de 127 volts RMS. Tá? Então, significa que ele aqui, ó, ele vai ter uma variação, e esse valor de pico aqui, pessoal, é um valor que é 127 vezes a raiz de 2, que vai dar aproximadamente 180. Então, ele vai ter menos 180 e mais 180. Tá certo? Tá claro aí? Então, o sinal de tensão ele vai ter essas variações. Bom, então esse é o primeiro ponto. Vamos imaginar que você precise também pegar a corrente, tá? O valor da corrente. Por exemplo, para calcular a potência, você tem que pegar o valor da corrente, tá? Bom, aí imagine que a corrente ela varia de 0 a... Ela pode ter um valor máximo de 50 amperes, que é uma residência típica. 50 amperes. A primeira pergunta é, como que eu faço para pegar essas grandezas? Esse é o primeiro ponto, tá? Como é que eu faço para pegar essas grandezas aí? Bom, para pegar o sinal de tensão, pessoal, eu vou precisar de um sensor, né, de tensão. Vou precisar de um... Então, aqui ele vai de mais... Esse sinal de baixo, ele vai no valor máximo de 50 e vai no valor mínimo de menos 50. Ele pode variar nessa janela aí. Tá certo? Bom, aí, pessoal, a tensão já é mais comum para o pessoal da automação. Eu posso usar um transformador. Eu posso usar um transformador que me entrega, eu aplico a C na entrada dele, né? E na saída ele me joga um sinal, por exemplo, de 1 volt ou 10 volts, né? De acordo com o que eu queira, tá? No caso Então, eu posso usar um transformador, como eu falei para vocês, mas existe um sensor que eu vou indicar para vocês, que chama ZMPT 101B.
ZMPT101B. Por quê, pessoal? Porque o transformador ele é caro. Se vocês forem pegar um transformador aí, esse é um módulo que eu uso aqui nos meus projetos, tá? Demorei a chegar nisso aí, tá, pessoal? Na minha graduação, eu usei, né, um transformador, aí, um belo dia, o transformador estava esquentando pra caramba. Quando eu fui ver, ele era de baixa qualidade, aí estava bagunçando meu circuito todo, tá? Então, olha só esse módulo. Esse módulo aí, ó, é R$ 25, né? Baratinho, estou usando aqui no meu. Então, você entra com sinal de tensão nele até 250 volts, e na saída, pessoal, ele sai com valor senoidal proporcional. Proporcional, tá certo? Eu tenho dois medidores de energia aqui. Um medidor eu usei esse sensor, e outro eu usei transformador, tá? E aí depois eu vou comparar no final para ver, né, questão os valores, para ver se está tudo certo, tá? Mas para 110 volts, a saída dele é por volta de 1 volt, tá certo? Então, para a tensão está resolvido. Então, aqui eu vou colocar o ZMPT 101B. ZMPT 101B. Bom, ele me entrega na saída do transformador aqui, ó, faz mais ou menos 1 volt alternado, igual a 1 volt. Então, ele está dizendo que para essa variação de mais 180 e menos 180, o sinal seu aqui vai ter uma saída de 1 volt, para mais ou para menos. Tá certo? Bom, agora nós nos deparamos com o seguinte problema. Como que eu vou pegar o sinal de corrente? Como que eu vou pegar o sinal de corrente? Tá. Aí, pessoal, eu vou precisar de um sensor de corrente. Um sensor de corrente. No meu trabalho de graduação, eu usei um sensorzinho de corrente, tá? Eu tinha um motor, né? Aí eu pegava esse sensor, ele precisava ser ligado em série com a carga. E ele tem a especificação dele. A especificação dele vai depender do valor nominal de corrente que você precisa mexer, tá? Então, no meu caso, ACS 712B, 712. ACS 712. Então, minha graduação toda eu trabalhei com esse cara aí, ó, né? Aquela época lá, recurso limitado, aquele trem todo. Mas como é que esse sensor ele trabalha, pessoal? Você liga ele em série com a carga, tá? Você vai ligar quer medir uma corrente, você põe aqui um valor aqui, ele tem um valor nominal. Então, por exemplo, esse aqui tem um valor nominal lá de 30 amperes. Então, você pode ligar 30 amperes em série com ele, tá? Você desparafusa ele aqui, ó, e parafusa ele de novo, e a saída dele, do Vout aqui, esse out para GND, vai sair um sinal senoidal proporcional à corrente da entrada. Isso aqui é muito legal, tá, pessoal? Muito bacana. Eu fiz isso aqui no meu trabalho de graduação, e aí é fantástico quando você vê esses sinais, né, fazendo processamento e tal. Só que esse sensor aqui, pessoal, você precisa alimentá-lo. Você precisa jogar um valor de tensão para alimentar o sensor. Ele tem operacionais dentro dele que precisa de alimentação. Então, a alimentação que eu coloco aqui dentro dele é de 5 volts, tá? Aqui já vem uma limitação para o projeto, que é ter essa alimentação para 5 volts, tá? Você teria que ter uma fonte de corrente contínua para jogar essa alimentação. Bom, aí eu fui lá para o FMG, bate cabeça daqui, quebra cabeça de lá, aquela coisa toda. Eu cheguei num sensor, pessoal, numa linha de sensores, que são os que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Na hora que o pessoal lá da UFMG, né, me viu com o projeto, tal, falou, bonito, tal, mas assim, primeiro, esses valores de corrente de 50 amperes, quando a gente chega na subestação, pessoal, os valores são muito maiores, né? E outra coisa, dependendo do circuito, eu não posso desparafusar o circuito para parafusar o meu sensor, tá certo? Ele não vai deixar eu fazer isso. Isso aqui é um que a gente chama de, ele é invasivo, né? Você tem que desligar o circuito, tá? Aí eu vou chegar numa solução, que é esse sensor que eu vou mostrar para vocês que está aqui na minha mão, ó. Esse que eu estou mostrando aqui é de 50 amperes. Espera aí que eu vou aumentar a tela aqui. Esse sensor, o que acontece? Ele é um sensor, tá vendo?
você chega, pega o fio lá onde está a sua carga, e aí você abre ele aqui, ó, e põe ele lá, crimpado em cima do fio, tá? E ele é um transformador. Aí, na saída desse fio aqui, você pega o sinal que é proporcional à corrente, tá certo? E aí, o sinal da saída é um sinal proporcional a 1 volt, é um sinal proporcional. Se aqui tem 50 amperes, ele me diz o seguinte: a cada ampere, esse aqui que está na minha mão, ele vai mostrar um determinado valor de tensão. Tá? Então, se eu olhar aqui essa S712, né? Não 712, esse aqui é o SCT-013. SCT-013. Então, eu estou mandando mais rápido aqui, tá, pessoal? Mas depois vocês têm a... O que tem de vantagem nesses sensores, pessoal? Aqui, por exemplo, esse aqui é de 20 amperes. Ele está dizendo que se você aplicar uma corrente alternada de 20 amperes nele, vai sair um sinal de tensão de 1 volt. Tá certo? Então, a sua corrente ela pode ir no máximo a 20 amperes. E o sinal vai variar de mais 1 a menos 1 volt. Tá certo? Ah, a corrente é maior. Eu tenho uma corrente de 50 amperes, por exemplo. Aí você não vai poder usar esse, tem que usar outro. Então, você vai ter que usar um outro, ó. Cada um desses aqui tem um determinado valor de corrente. Esse aqui, por exemplo, ó, é de 100 amperes. Então, isso aí tudo na teoria é muito bonito, tá, pessoal? Para falar a verdade, eu comecei a mexer com o sistema de instrumentação, de aquisição de dados. Eu trabalhava lá na Escola de Minas, que ainda era na praça ainda. E aí eu trabalhava com a parte de instrumentação, não tinha esses sensores, né? Não tinha esse hardware que eu vou mostrar para vocês aqui hoje, era tudo muito rústico. Então, olha lá. Então, esse sensor, isso aqui já te ajuda demais. E o pino dele aqui, pessoal, é um pino ó, P2, que aí você pode fazer o seu medidor, e aí o seu medidor você faz essa conexão aqui para simplificar o seu projeto, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Por coincidência, eu estava com o meu orientador essa semana, e aí eu tenho as fotos, né, do meu medidor, eu fiz 2 medidores, e esses medidores eu mostrei aqui para ele, né? Então, olha lá, um medidor eu usei esse sensor, esse que eu estou mostrando para vocês, e o outro eu usei transformador. Então, e aí eu fiz, né? Então, ó, vamos ver se vai dar aqui, tá vendo? Então, olha lá, esse medidor que eu fiz aqui, olha lá, tem os 3 sensores de tensão, tá? E aqui em cima, pessoal, tá aqui a conexão para o pino P2, né? Nesse caso aqui, esse pino P2, ele está ligado com sensores de tensão. Mas quando eu preciso medir corrente do circuito, aí tem as outras conexões aqui que eu encaixo, e aí ele vai medir a corrente, tá? Bom, então aqui tem alguns detalhes. Eu preciso ter as fontes para alimentar os sensores, tá? E aqui eu tenho a placa, que é a placa que eu vou mostrar para vocês hoje, para eu fazer a minha conversão AD e fazer o meu processamento digital, tá certo? Então, eu preciso ter uma fase aqui, que é a fase de condicionamento de sinais, e tem a fase aqui, o módulo, que é o módulo para fazer o processamento aí do digital, tá certo? Bom, então vamos lá. Então, eu mostrei para vocês, então, o sensor de tensão e o sensor de corrente, né? Bom, depois que eu venho com esse sinal aqui, pessoal, então eu estou dizendo o seguinte, esses sinais, eu tenho aqui um sinal de tensão, né? Que ele varia de, vamos imaginar aqui que é mais 1 volt e menos 1 volt, mais 1 e menos 1. E esse aqui também varia de mais 1 a menos 1. Então, eu sei que esses sinais alternados, eles têm uma variação de mais 1 a menos 1, e aí eu vou fazer uma regra de 3 para saber qual o valor que está sendo aplicado na entrada desse sensor. Tá beleza aí, Maria Emília? Tranquilo, professor? Então, beleza. Então, o que eu vou fazer agora? Agora vem a seguinte decisão. Qual módulo, qual kit que eu vou escolher para fazer esse processamento? Bom, a primeira coisa que vem na cabeça de vocês é o Arduino, né? O Arduino.
O Arduino, pessoal, ele tem algumas limitações, ele é barato, né? Tem a questão de velocidade, tem a questão de memória, tem algumas restrições que tem coisas que ele não faz, tá? E aí eu vou mostrar para vocês um módulo, que é o módulo da ST, tá certo? Esse módulo da ST é esse que eu estou mostrando aqui na mão, tá certo? Eu vou focar no conversor AD dele e vou focar em 3 funcionalidades que eu vou falar para vocês hoje, tá? Para a gente não voltar naqueles assuntos que vocês já viram e aí o negócio ficar meio chato aí, vamos pensar assim. Bom, aí eu peguei esse link aqui que eu compartilhei aí com vocês, tá? Esse link, eu vou fazer um projeto aqui assumindo que vocês têm o hardware que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? E vou mostrar para vocês para chamar a atenção de algumas coisas que eu preciso mostrar na aula de hoje. Então, o que acontece? Esse hardware aí, pessoal, basicamente, então, se eu abrir esse hardware aí, ele está me falando o seguinte: esse kit que eu estou mostrando aí é exatamente esse kit que eu estou mostrando, que eu vou mostrar aqui, que está na minha mão. Ó. A mesma plaquinha. Eu peguei a mais simplesinha para não tirar, né? Essa que está aqui. O ideal é se a gente estivesse no laboratório, né? E aí vocês. Essa plaquinha, pessoal, ela custa, né? Em torno de $9, R$ 9,45, se você fosse comprar no Brasil, tá certo? Essa você consegue comprar no AliExpress por R$ 100, tá? Só que um detalhe que quando eu fui comprar essa placa, pessoal, eu comprei, eu estava usando uma outra linha de kits, eu estava usando os kits da Texas, tá? Se vocês forem olhar nessa placa, vocês vão ver que não tem interface para rede. Isso é um grande problema, tá? Então, eu busquei nessa placa para vir da China, e quando ela chegou aqui, eu falei, puxa vida, não tem rede nela. Aí o que eu teria que fazer? Eu teria que acoplar um shield do Arduino, aí nesse shield do Arduino eu coloco a rede, tá? E aí ela funciona conectada em rede, me dá suporte a um monte de coisas, tá? Mas, aí depois de um certo tempo, eu falei, não, vou comprar então uma que tem rede. Então, essa placa que eu estou mostrando para vocês, ó, essa é uma Núcleo 429. Só isso que eu estou falando para vocês aí, pessoal. Imagina o seguinte, eu fiquei praticamente 1 ano estudando uma placa que seria a da Texas, para chegar num belo dia e descobrir que essa placa, na hora que chegou na hora da rede, ela falava que fazia, mas aí eu tive que parar o meu projeto, porque ela não... ST429. Então, olha só, essa placa 429 aí que digitei errado, tá? STM 429. Sim. Então, olha só, essa placa STM 429 aí, ó, que eu estou mostrando para vocês, aí no AliExpress hoje ela está custando quase R$ 200, tá? Então, no início do meu projeto, eu tinha lá um dinheiro para comprar as minhas coisas, nós compramos $10 mil, e depois a gente descobriu que as placas, não é que não funcionavam, né? Tinham deficiência, tem bugs, tá? Só que essa placa aqui, ó, imagina o seguinte, ó, olha lá, 429 ZI, tá? Essa que eu digitei é 743. Ela tem um negócio que é um tesouro, que é essa interface de rede aí, tá? E ela tem os conversores AD tudo integrado, pessoal. Tem conversor AD, tem botão de usuário, tem LED que você pode acender caso faça alguma coisa, tem DAC, dispositivo de saída. Isso aqui se no início do meu projeto alguém tivesse falado, senhor Geraldo, estou vendo que você está buscando um kit aí para fazer o processamento digital, usa a linha ST. Só que, nossa, eu teria economizado muito tempo, tá? Só que acontece, pessoal, eu fui usar as linhas Texas, né? Eu fiz um primeiro projeto usando... Só vou te tomar uma decisão, tá? Então, lá em meados de 2015, essa linha ST não tinha interface para rede. E essa linha da Texas, a Texas já estava prometendo. Então, a Texas, ó, ela tinha esses kits. Ela tinha uns kits, né, que ela estava prometendo que tivesse os Texas
kit. Olha lá. Então, tinha uns kits industriais que ela prometia que tinha os conversores AD, tinha tudo, tá vendo? Quando eu bati o olho nisso aqui, ó, eu falei, não, é isso aqui que eu preciso. Na hora que eu vi essa interface de rede aqui, ó, e aí, para não falar que eu estou mentindo, vou mostrar aqui para vocês, ó. Essa placa, pessoal, ela custa. Então, essa placa, essa aqui ainda tem 2. Nós compramos ainda os mais caros ainda. Então, essa placa aqui, se eu clicar aqui, olha quanto custa uma placa dessa, ó. Isso aqui é em dólar, tá? Isso para você importar. Então, é um negócio que tá meio que fora da nossa realidade, tá certo? Então, olha lá, uma placa dessa aqui, aí ele vai descrever tudo que tem dentro da placa, de que tipo de aplicação que você pode ter, aquele trem todo. Tem, olha lá, internet, né? E aí tem memória para dar e vender. Só que você tem que mergulhar nisso aí. Igual você trabalha, a gente começa a mexer com Arduino, né? Com PIC. Aí, quando você muda para uma placa dessa, é outro mundo. É outro mundo, tá? Professor, posso te interromper um pouquinho? Pode. Já interrompi. Aham. Não, é porque a gente, embutidos e... Esqueci o nome da outra disciplina, gente. Vocês me lembram? Controladores? É do Alan? Tempo real deve ser. Não, a gente... Hã? Programação em tempo real, você deve estar falando? Isso aí. A gente usa o PSOC PSOC. da Cypress. Ele também é muito bacana. Eu não sei se ele é tão completo igual esse daí que o senhor está mostrando. É o seguinte, Maria Emília, depois, primeiramente, pode me chamar de você mesmo, tá? Pode me chamar de você. Maria Emília, cada hardware desse vai depender do que você precisa, tá? O que eu vou chamar a atenção, que eu vou mostrar para vocês aqui hoje, a primeira pergunta é se vocês vão procurar para ver se... Eu não conheço esse hardware aí que você está me falando. Não conheço, tá? Eu não tive oportunidade. Mas eu vou chamar a atenção aqui de vocês de algumas coisas que você bater no olho, o que você está fazendo um negócio lá para aprender, né? Você está aprendendo aquela coisa toda, mas na hora que você for fazer uma aplicação sua real, aí você tem algumas perguntas que são imprescindíveis, tá certo? Porque você precisa, antes de você começar o projeto, você vai ter que ir lá no datasheet, lá no manual do seu kit e ver se tem aquilo ou não, tá certo? Então, de modo resumido, no primeiro exemplo que nós vamos fazer aqui, vai ser um exemplo bem simples. A maior parte dessas placas, elas têm, tá? Esse aqui, por exemplo, esse kit aqui, ó. Esse é um kit, como eu falei no início, meu orientador, ele é um cara que já mexe com o sistema para energia há muito tempo. Então, ele, ó, o PIC e o Arduino, eu já tive outros alunos aqui que começaram a mexer e a performance não suportou, né? Então, vamos para o Texas. Como ele falou para mim Texas, eu já meio que aceitei aquilo. Eu falei, não, isso aí tem o que eu preciso. Só que acontece o seguinte, na hora que você mergulha numa placa dessa, você começa a entrar em bibliotecas que não acabam mais, tá? E aí tem dia que o trem está dando um bug, e aí você fica naquela confusão, e aí você vai buscar documentação, não tem. Eles têm uma biblioteca aqui que é para fazer essa conexão com a internet. Então, enfim, essa placa propriamente dita, eu não trabalhei ainda com ela, tá? Mas eu trabalhei com uma outra, na verdade, nós compramos uma linha de kits, tá? E aí, essa outra me decepcionou muito, então eu não quis nem encarar essa aqui. Então, eu falei, bom, eu vou pegar essa placa da ST, aí eu vou dar uma dica para vocês aqui, tá, pessoal? A gente vai conversando com uma pessoa, né? Conversa com outro, e teve um professor da UFMG, ele se chama Cidelmo, e falou para mim o seguinte, falou, Geraldo, esse cara é um cara muito respeitado lá no UFMG e tal, e falou para mim o seguinte, falou, Geraldo, esse mundo de embarcados, né, de IoT, você tem um mundo de hardware aí, tá certo? E em rede está sendo colocado nesses hardware agora. Então, o que eu vi dando certo até agora foi o seguinte, o pessoal pegando a interface do Arduino, né, que tem aquela interface padrão dele lá, pega essas placas, usa o Arduino e faz os programinhas mais simples, depois pega um hardware mais parrudo e conecta ele lá na interface do Arduino. E foi isso que eu fiz com essa placa DST aqui, ó, que a interface dele é Arduino, tá? Então, essa placa é uma placa que tem uma velocidade alta de processamento e de conversão AD. E ela tem 8 entradas analógicas, tá? E ela tem 3 ABCs paralelos,
que eu vou mostrar para vocês aqui. E ela tem um recurso, pessoal, muito importante, que é o tal do DMA, transferência direta para a memória, que é o que eu vou explicar para vocês agora, tá? Mas, a rigor, você tem um sinal de tensão, igual eu mostrei para vocês, fazer a conversão AD, pegar cada pontinho desse aqui, ó, né? E fazer, e jogar isso para dentro do computador. Existe um negócio aqui, pessoal, que é assim, uma das coisas que você precisa perguntar lá na sua placa AD é qual o valor de tensão da entrada ADC. A rigor, essas placas trabalham com 0 a 3,3 volts a entrada ADC. O que significa esse 0 a 3,3 aqui? Que você tem que condicionar esse sinal de mais 1 a menos 1, mais 1 a menos 1 para essa janela. Você tem que jogar nessa janela aqui, ó, tá? Você tem que jogar nessa janelinha de 0 a 3,3 aqui. Então, você vai precisar de um circuito de condicionamento de sinais, tá? Se de 0 a 1, de 0 a menos 1, né? Se ficar em mais ou menos 1, a primeira coisa que eu vou precisar é colocar um nível DC. Se eu jogar essa janela aqui para 1,5 volts, o meio aqui, por exemplo, para 1,5 volts, eu vou colocar um nível DC aqui de 1,5. Aplicar um nível DC de 1,5, pessoal, é pegar esse sinal que está variando de mais 1 a menos 1, ele vai continuar oscilando, só que ele vai estar sempre como referência 1,5 volts. Então, ele vai estar aqui, ó, aqui seria o 0 volts, e ele vai variar mais 1 e menos 1 aqui, ó. Então, quer dizer que esse sinal está ele está oscilando aqui, ó. Se a referência dele é de 1,5, ele vai estar com 2,5 aqui, e de 1,5 menos 1 vai estar 0,5. Tá? Esse sinal, então, vai estar dentro dessa janela. Tá certo? Bom, se ele tiver um sinal com amplitude muito pequena, você vai precisar amplificar. Se ele tiver com amplitude muito alta, você vai precisar atenuar. Tá? Aí vai vir a disciplina, que é a disciplina de dispositivos eletrônicos. Um circuito bem simples aí de condicionamento de sinais seria isso aqui, né? Um amplificador aqui, ó. Eu tenho um sinal aqui que está variando de mais 1 a menos 1. Mais 1 a menos 1. Eu aplico ele num pino aqui Aí esse camarada aqui é o seguinte. Eu tenho aqui um circuito que tem aqui um R2, tem uma entrada aqui que é um R1, tá? Bom, se eu aterrar essa entrada aqui, isso aqui é a entrada inversora, então o ganho, o sinal de saída aqui, esse ganho ele é dado por R2 sobre R1. R2 sobre R1. Só que esse ganho aqui, né, esse sinal ele vai aparecer, ele é invertido, né? O sinal que é aplicado na entrada aqui, ele vai aparecer de cabeça para baixo aqui. Então, o sinal de saída, o ganho é dado por essa fórmula. Então, o V2 aqui é esse ganho menos R2 sobre R1, dividido pelo sinal que você aplicar aqui na entrada. Tá? Bom, de modo resumido, a gente normalmente coloca um potenciômetro, insere com o resistor aqui, ó. R1 sobre R1 vai dar 1, ganho 1. Se eu atribuir, por exemplo, aqui 10K, 10 com 10, 10 dividido por 10 vai dar 1. E esse potenciômetro aqui, eu vario ele aqui para eu variar esse ganho, para aumentar ou diminuir, tá certo? E aí eu consigo colocar um sinal ou amplificar ou diminuir, atenuar esse sinal de acordo com a minha necessidade. Então, o estágio que eu preciso aqui para esse camarada, né, é um estágio de um ganho desse tipo aqui. Um operacional que quem me deu a dica e que eu uso nos meus projetos até hoje, pessoal, foi o Alan. TL072. Esse operacional aqui, ele é barato e ele atende perfeitamente, tá certo? Se você for lá no livro do Bolestado, ele vai mostrar isso para você. Aí, tudo vai depender, né? Isso tudo que eu estou falando para vocês, quando eu fui fazer lá meu projeto. Bom, aí uma coisa que eu estou ensinando, mas depois a gente esquece, que é o seguinte, mas onde que vai entrar o nível DC? Se eu aplicar esse mais 1 e menos 1 aqui, pessoal, eu consigo amplificar esse sinal, colocar ele com o dobro da amplitude, por exemplo, ou atenuar. O nível DC, se eu preciso variar aqui, aplicar, o que é o meu circuito genérico aqui?
Eu coloquei o mais 5 volts aqui, tá? Isso aqui é um... E coloquei um divisor de tensão aqui, ó. Coloquei aqui 10K e 10K. Só que isso aqui é um potenciômetro. E esse sinal do meio aqui, eu ligo ele aqui dentro, ó. Então, tirei esse terra daqui, tá? Não tem esse terra mais. E aí eu consigo mudar. Eu tenho aqui variando de 0 até 2,5. Tá vendo? Mais 5, 10K e 10K. De 0 até 2,5. Na hora que eu aplico esse 2,5 aqui, pessoal, esse sinal aqui ele desloca para cima ou para baixo. Se eu não quiser nível DC nenhum, eu jogo o potenciômetro todo para o terra. Aí ele fica centrado, ele fica com o sinal assim, ó. Ele vai amplificar e ficar centrado aqui em 0. Se eu aumentar esse nível DC aqui para 1,5, por exemplo, 1,5 volts, isso aqui é um divisor de tensão, o que esse cara aqui vai acontecer? Ele vai ficar aqui lá em 1,5. Vai ficar aqui 1,5, 1,5 volts, e ele vai... Esse sinal aqui é um sinal contínuo, tá? Contínuo por quê, pessoal? Ele é todo positivo, ele não muda de fase, ele não muda para negativo. Tá certo? Bom, dito isso, então, pessoal, aí eu vim aqui no meu... Eu tenho um osciloscópio aqui que tem um gerador de sinais. Para evitar essa parafernália toda aqui por enquanto, eu tenho um gerador de sinais. O que esse gerador de sinais aí tem, ó? Eu mandei essas fotos aí para vocês, ó. Então, olha lá, ele tem 4 canais, tá? Que eu posso ler 4 canais. E o primeiro pino dele aqui eu configuro para ele gerar um sinal senoidal de 1 volts, 1 volt de pico, e com nível DC de 1,5, tá certo? Eu já configuro nele aqui, vou aqui, faço a configuração dele, e aí mando para dentro do pino. Mando para esse pino aqui da minha placa AD, tá certo? Então, vocês vão confiar e ver. Aí vocês vão falar assim, beleza, aí comprei a placa da ST lá, e como é que eu vou trabalhar com esse negócio? Bom, aí é essa visão que eu quero passar para vocês aqui hoje. Obviamente que cada um, eu não tenho esse hardware que vocês acabaram de falar comigo, mas vou incentivar vocês aí a, se vocês forem lembrar de algum hardware lá na frente para mexer aí com processamento de sinais ou para... Lembrem-se da ST, tá? Esse camarada, aí você foi lá e comprou, né, o STM L4 476RG. Bom, aí você vem aqui L476RG. Primeira dificuldade que nós temos nesses kits, pessoal, porque tem um mundo aí dentro, tá? São N tipos, tá? Aí, a ST, ela tem um negócio muito bacana para trabalhar, para você aprender a mexer com esses hardware aí. Ela tem 2 coisas. Ela tem um negócio chamado... ela tem a IDE dela, tá? A IDE é como se fosse um Eclipse, é baseado no Eclipse, para você fazer o programa. E ela tem um negócio para configurar os pinos. Ela tem um negócio para você configurar os pinos, né? Que ela chama de... o CUB-MX e o CUB-IDE. CUB-MX, porque o pessoal reclamava demais. Falou assim, cara, não tem cabimento mexer com um trem desse, mexer com código. CUB-IDE. Então, basicamente, esse CUB-MX aqui, pessoal, é para você configurar o mundo de kits da ST. Cada kit que você for mexer é de um jeito. E esse aqui é para você programar. Assim como vocês têm lá, lá na disciplina aí, o professor está usando um kit, aqui a ideia é a mesma, tá? Mas aí eu vou tentar, nesse pouquinho de tempo que eu tenho aqui, passar essa ideia para vocês. Bom, então eu já tenho meu osciloscópio aqui, com o sinal que está alternado, né, de 1 volt senoidal, e coloquei, fui lá no meu kit e peguei lá na entrada analógica dele, no A0, alimentei a placa, tá? Fiz a alimentação da placa e coloquei o sinal lá, e aí vou fazer essa demonstração aqui com vocês, tá certo? Bom, primeiramente, pessoal, deixa eu voltar aqui no ponto que eu
Então, fechei aqui o Texas, né? Texas Instrumento tem 60% de sistema embarcado, tá? De tempo real. Faz sistema para avião, para foguete, até para NASA, para tudo que vocês imaginarem. Então, isso aí dá suporte ao mundo, mas é um negócio complexo. Não é um negócio tão trivial, não. Então, vamos lá no roteiro que eu mandei aí para vocês. Primeira coisa, eu vou mostrar para vocês como é que faz uma leitura bem simples. Esse kit aqui, ele está dizendo o seguinte, ele pegou um potenciômetro de 10K, pegou 3,3 volts na própria placa, tá? Da própria placa da alimentação, jogou nesse potenciômetro de 10K e ele varia esse potenciômetro, né? No meio ele está jogando a entrada analógica da placa e a outra ponta ele está jogando no terra. Ele vai lá e muda esse potenciômetro, como é um divisor de tensão com 3,3 volts, isso vai para mais ou para menos, tá certo? Então, eu vou mostrar aqui como é que é o cubo IDE, tá, pessoal? Então, essa figurinha aqui, que é um ponto muito importante, que o professor de vocês lá já deve ter mostrado alguma coisa parecida. Um computador, pessoal, nós temos uma CPU, que é esse camarada aqui, ó. E no microcontrolador, nós temos os periféricos, né? O que são os periféricos aí? Memória, você tem aí os conversores AD, você tem um conversor digital para analógico, tá? Você tem os periféricos de comunicação, esse CSPI aqui é um periférico de comunicação, esse 2C é um protocolo, não é um padrão de comunicação. Só que o que ele está dizendo é o seguinte, na hora que a gente precisa comunicar entre esses elementos, essa figura aqui está mostrando que toda essa comunicação está passando pela CPU. Tá vendo? Está passando pela CPU. Então, quando você faz uma leitura, eu lembro que eu fiz o meu projeto lá no Arduino, né, no PIC, aí eu configurei lá uma frequência de amostragem lá para uma amostra por segundo. Tinha hora que dava 3 minutos, 3 segundos e a leitura não tinha sido feita ainda, tá? Aí o hardware que vai ter esses gargalos aí. Só que o que acontece, pessoal? Alguém aí já ouviu falar de DNA? Acesso direto à memória? Bom, eu já tinha ouvido falar de DNA, pessoal. É bem provável que vocês não tinham nem nascido. Na verdade, quando eu comecei a mexer com programação em C, lá em meados da década de 90, aí tinha um projeto meu de pesquisa, né? Não estou falando que é todo mundo não, tá, pessoal? Mas eu lembro que eu queria fazer um programa para ler os dados lá de tensão e jogar para dentro do computador, né? Aí tinha uma função lá na linguagem C, em Assembly, que chamava int. Int, você passava o endereço de onde estava conectado o cabo e ele trazia o valor que estava naquela posição de memória, tá? E lá eu lembro que tinha lá o conceito de DNA. Não, cara, esse negócio é bacana pra caramba. Mais de 20 anos depois, pessoal, ou mais, né? Mais de 25 anos depois, eu nunca tinha visto isso num hardware funcionando, tá? Então, aí o que acontece? Esse programinha aqui que ele está mostrando para vocês é assim, ó. Se o hardware tiver suporte a DNA, o que nós podemos fazer? Configurar uma conversão ADC para passar direto para uma posição de memória, sem ocupar a CPU. O que vai acontecer? Você vai configurar o ADC, vai colocar a frequência de amostragem, vai falar um tamanho de um buffer, e ele mesmo, a cada momento que aquele buffer for preenchido, eu tenho um buffer de 4.000 amostras, ele mesmo já vai jogar isso para a memória. E aí ele gera para você algum sinal, né? E aí você pode fazer o seu processamento. Mas o processamento só vai entrar na hora que esse buffer tiver sido movido. Tá certo? Esse negócio é um negócio muito bacana. Então, ele vai mostrar aqui primeiro 3 exemplos. Uma conversão simples, um ADC simples. E para fazer esse ADC simples, pessoal, quando não tinha essa interface gráfica aí, eu tinha que ir lá no código em C e ficar me matando, procurando, revisando documentação, né? E aí era um mundo, é um parto de ouriço, como a gente brinca, tá? Nós estamos aqui em 2021. Desde 2015, 2016, que eu estou lutando com esse negócio aí, tá certo? Como eu falei, né? Você vai no PIC, Vocês estão aprendendo esse microcontrolador, vocês sabem o que eu estou dizendo. Então, eu vou criar um projeto aqui do zero,
tá? Vou fazer uma leitura simples primeiro. E essa leitura simples, pessoal, ela vai ser jogada na console aqui do meu projeto, do meu programa aqui, tá certo? Então, essa interface que eu estou mostrando para vocês é o tal do STM Cube MX, tá certo? Então, esse camarada aqui, ele vai fazer o seguinte, lógico que eu não quero, assim, não tenho pretensão de vocês, aqui eu vou usar essa ferramenta para ensinar a questão do DMA, que é o que é a minha pretensão hoje, tá? Fazendo uma leitura simples e fazendo uma leitura via DMA. Então, ó, a primeira coisa, quando eu abro esse programa, ele vai aparecer com essa cara aqui, ó, tá? Como eu já rodei um monte de projeto hoje, ele está me perguntando o seguinte, que tipo de placa que você quer usar aqui agora para trabalhar comigo? Você tem a opção de falar para ele o modelo do microcontrolador ou o tipo da placa, tá? Ou iniciar um exemplo. E a dica que eu vou dar para vocês é o seguinte, toda vez, seja um kit da Texas, seja um kit da ST, vocês comecem analisando os exemplos prontos, tá certo? Então, eu vou vir aqui, eu vou selecionar um tipo de placa, meu tipo de placa, que é... Aí ele vai ter um mundo aqui, né? Eu vou colocar aqui 476, tá? Então, essa placa L476RG é esse modelo que eu mostrei para vocês agora. Tá certo? Bom, aí cliquei, vou selecionar aqui a placa. Bom, aí, pessoal, isso aqui passou por uma série de melhorias, tá? Tem muito dinheiro sendo investido nesse negócio. O preço da placa é $14, ó. Isso se você for comprar nos Estados Unidos. Comprar no Brasil, não tem essas. Essa aqui é capaz de você encontrar no Mercado Livre. Então, essa núcleo, só que, como eu falei, ela não tem a entrada de rede. Então, se você for aí depois no Mercado Livre, dá uma olhada aí. Não vou parar, senão a gente vai... Bom, aí o que eu vou dizer para ele? Pessoal, vou começar um projeto usando essa placa. Aí ele está perguntando assim, você quer inicializar todos os periféricos com os valores default? Eu vou optar por sim. Aqui é porque são velocidade de clock que você pode usar. Lá na matéria do Alan, vocês não pegam lá aquele oscilador, compra o oscilador, monta perto da placa, não tem aquela parafernália de coisa toda? Aqui já tem isso no kit, tá? Já tem isso no kit. Bom, aqui eu vou simplificar o processo, tá, pessoal? Eu vou pegar essa placa e vou fazer uma conversão AD simples, tá? Então, seguindo passo a passo lá, ele vai dizer isso. Bom, eu vou vir aqui, ó, eu vou entrar aqui com esse PA0. Esse PA0 aqui, eu vou dizer para ele que eu quero, aqui já tem uma coisa interessantíssima. Esse kit, ele tem 3 ADCs. Ele tem 3 ADCs. No geral, os kits Arduino, PIC, é um ADC só, e aí ele tem os canais de entrada. E aí você aplica os sinais em cada canal de entrada. Mas na hora dele fazer a conversão AD, ele faz isso de modo multiplexado, de modo serial. Esse aqui não. Ele tem 3 ADCs que ele faz essa conversão de modo simultâneo. Tá? E ele usa uma taxa que pode chegar até 100 milhões de amostras por segundo. Então, eu vou colocar aqui o ADC 1. Então, eu disse para ele que no pino 0 eu vou conectar um sinal, né? Vou acompanhando aqui também, tá, pessoal? Então, olha lá, eu vou usar aqui, basicamente, o que eu estou dizendo aqui para ele, eu estou configurando aqui o PA0 para ser uma entrada do ADC1, tá? Então, ele está dizendo aqui que esse PA10 aqui, na verdade, é um pino que já está mapeado para um LED. Para um LED, tá? Então, vou fazer o que ele está pedindo. Eu tenho outro PA10 aqui, que é a entrada A10, né? Aquele tris que vocês têm que configurar lá. Eu quero que ele seja um pino de saída. Eu vou configurar isso, senão depois eu vou precisar ficar mudando isso no código. Tá certo? Então, eu vou lá no PA10. Onde que está o PA10? Vou mapear ele aqui, tá? PA10, aqui, ó. Então, ele vai ser um pino, né?
de saída, aquele tris que você configura lá para ser entrada, para ser saída, esse GPIO output, você está dizendo que essa entrada aqui vai ser configurada como uma entrada de saída. Então, olha lá, o PA10 aqui, né, depois ele vai jogar esse PA10 aqui, porque tem um LED conectado nele, tá certo? Bom, se não funcionar, eu já vou pegar o meu código que está pronto, para a gente não perder tempo, tá? Mas, olha lá, o PA10 aqui, então, ele foi mapeado, então, para o sinal de saída. Mude aqui, então, para dizer que a entrada, o PA0 está na entrada, né? O PA0, na verdade, é o ADC. Esse M5 aqui, tá, pessoal? Porque eles têm vários canais, e eu estou usando esse canal 5 aqui. Bom, aí, o que ele pede aqui agora? Nós vamos mudar aqui agora esse canal 5 para falar para ele que é uma conversão simples, tá? Então, nessa interface aqui, ó, eu vou vir aqui dentro do... Aí ele tem vários... esse analog aqui, eu tenho o ADC1, tá? Esse ADC1 aqui, eu tenho... Cada ADC tem as entradas, né? Os sinais, os canais que eu posso ligar e utilizar, tá? Então, ele pediu aqui para eu utilizar o canal 5. Podia ser 1, podia ser 2, podia ser qualquer um aí, tá? Aliás, qualquer um não, tem que olhar a documentação. Mas eu vou seguir igual ele está fazendo aqui, porque eu já testei isso, tá? Porque senão eu coloco o outro, pode ser que dê conflito com alguma coisa que já está configurada. Então, esse N5 aqui, ó, eu vou colocar ele single AND, que é uma maneira de conversão AD que tem aqui dentro desse módulo. E aí, pessoal, tem aqui algumas configurações que eu posso colocar dentro desse conversor AD. É lógico que tem um monte de coisas aqui, tá? Por ter muita coisa, tem hora que até confunde, né? Mas o fato de ter muita coisa, pessoal, é importante, porque como tem interrupção, timer, watchdog, tem um mundo aí, tá? Quando você está aprendendo, quanto mais simples, melhor. Aprender com Arduino. Mas na medida que você vai avançando os projetos, você precisa de liberdade para que o seu projeto tenha liberdade e tenha mais flexibilidade, seja mais robusto. Por exemplo, aqui tem a resolução da placa. Ele te permite mudar. Tá? Então, eu vou deixar 12. Bom, aqui tem um negócio interessante nele, que é o seguinte. Continuous Conversion Mode. Habilitado. Essas placas, ela tem um negócio interessante aqui, que é o seguinte. Você pode dizer para ele aqui, ó, que eu quero fazer, por exemplo, na hora que eu der iniciar a conversão AD, que eu quero que ele faça, por exemplo, 200 conversões, uma atrás da outra, e joga num buffer. Então, ele tem como você fazer isso aí, tá? Só que aqui eu vou deixar uma conversão mesmo, aqui essa conversão contínua, então é para ter esse recurso aí. Mas no meu caso aqui, eu vou dizer para ele que é uma conversão simples, tá? Está associado a esse pino que eu coloquei, que é o PA0. Bom, essa parte aqui nossa acabou. Acabou. Tá? Agora eu fiz o ADC1 aqui. As configurações de relógio, né? Isso aqui é um negócio que a gente quebra uma cabeça danada no início, tá? Mas, basicamente, eu preciso que esse processador aqui, ele tenha uma velocidade de 80 MHz. 80 MHz. E cada periférico, você pode, principalmente os ADCs, configurar velocidades aí, né? Derivadas dessa velocidade de 80 MHz, tá? Os dados do projeto, pessoal, eu vou definir aqui que esse projeto vai ter o nome CAT332, em homenagem a vocês. Aí vai ser uma leitura ADC. Leitura ADC. E para quem já trabalhou com Eclipse, tá? Tem um conceito lá que é onde que você quer colocar o seu projeto. Então, eu vou colocar esse projeto aqui dentro de um FOP. Então, eu estou dizendo, é o conceito de repositório, tá? Eu fiz, na verdade, eu preciso localização do projeto, CVS Work, o FOP. Então, o que ele está me dizendo é que ele vai criar nesse FOP aqui, ó, STM32, nesse caminho, e aqui eu vou dizer para ele qual o tipo, né? Esse STM Cube IDE, isso aqui é
são exemplos de IDE para diferentes tipos de fabricante, tá certo? Aqui eu vou usar esse STMcube IDE aqui. E vou mandar ele gerar o código-fonte, tá? Bom, aqui tem um detalhe importante também, que é o firmware que eu estou usando. Então, nessa placa ST32L476, eu estou dizendo esse firmware versão 1.17. Isso tudo aqui, ele gerencia isso aqui para mim. E vou mandar ele gerar o código. Vou guardar esse diretório e vou mandar ele gerar o código. Bom, ele está gerando então, tá? Vocês vão ver que ele vai gerar uma estrutura aí um pouco meio enjoada. Enjoada porque quem já mexe com microcontrolador, pessoal, sabe que tem um monte de arquivo, né, XML de configuração, que no início, né, espanta a maioria e muita gente desiste de mexer com o microcontrolador por causa disso. Programação, né? Então, ele está criando lá a estrutura. Enquanto isso, eu vou desligar a minha mesa digital, porque eu preciso entrar aqui no USB com a minha placa. Então, é demorado mesmo, tá, pessoal? E vai demorar um pouquinho. Bom, ele está dizendo que o processo foi gerado com sucesso. Né? E ele está dizendo que... Aí ele está perguntando assim para mim, você quer abrir o projeto agora? Bom, eu vou mandar aqui fechar isso aqui, porque eu estava trabalhando à tarde com esse IDE, tá? Vou sair aqui. Para ele... Não é sempre que ele abre esse negócio tudo certinho, não, tá? Vou dar um open para ele aqui. Aí ele está perguntando qual é o repositório que eu quero que ele abra. Então, eu vou pegar esse caminho aqui, ó, que é o que eu guardei, e vou colocar ele aqui. Aí a gente já está indo para a IDE, tá? Para quem já mexeu com Eclipse, o conceito de workspace no Eclipse é a mesma coisa. E vou mandar ele abrir. Isso aí eu fiquei um tempão para chegar a esse ponto que eu estou mostrando para vocês, tá? E essa ideia, pessoal, ela é a versão 1.6. Então, estou falando que o projeto foi importado com sucesso, uma emoção danada. Então, agora eu vou abrir a estrutura do projeto, tá? Bom, aqui eu não configurei velocidade, não configurei nada, tá? Isso aqui, pessoal, essas configurações aqui, esses XMLs, né? Como eu falei, nós vamos abstrair isso aí por enquanto. Vou lá no main do meu projeto. O interessante aqui desse editor, o jeito que a ST está organizando as coisas dela, porque ela já tem os pontos, né? Então, olha lá, tem o main aqui, tá certo? Já tem os pontos onde o usuário pode colocar o código dele. E tem os pontos que se você colocar o código, depois, na hora que ele gerar o código, ele limpa o que você colocou e você perde tudo, tá? Mas, a rigor, eu vou pedir para ele aqui inicializar o ADC, tá? Vou seguir o que ele está colocando. Então, primeiro, eu vou colocar os includes, aqueles includes lá da programação em C, ó, string, stdio.h, né? Vou colocar os meus includes aqui, ó. E observe que esse include foi colocado no ponto certo aqui, ó. Includes de usuário, tá? Então, depois, eu vou colocar aqui agora, né? Bom, aí tem algumas variáveis que ele já predefine, as referências para o ADC, para o WART, né, que é a comunicação dele, a inicialização dos periféricos. Eu vou lá no main. Então, no main, ele colocou duas variáveis, que são variáveis que ele vai montar com os valores que ele vai pegar da leitura AD. Então, observe lá, main, user code begin one, pedaço de código de usuário 1. Então, eu vou lá nesse ponto. Então, ele criou aqui uma variável para pegar o valor que ele leu lá da placa AD e outro que vai ser uma mensagem que eu vou imprimir com o valor, tá? Bom, aí, esse restante de código aqui, tá, pessoal? A inicialização dos periféricos, a inicialização do clock do sistema,
inicialização dos ADCs, né? Vocês vão ver, eu vou pegar aqui o while, né? Esse while aqui, que tem o código, e já vou explicar para vocês lá dentro do código dele. Então, vem aqui, ó, a iniciação do clock, inicialização dos periféricos, a inicialização das entradas, das portas de entrada e saída, inicialização do ADC, inicialização do periférico de comunicação. E aqui eu tenho um while, né? Aí, Maria Emília, você que está lá na disciplina lá de microcontrolador, você vai ver que tem um while true lá, que é onde a gente coloca o código da gente, não é isso? Então, mesmo. Isso, olha lá. Então, para programação em C para automação, quem não gosta tem que repensar aí o curso, né? Porque não tem jeito. A grande vantagem disso aqui, ó, quando eu fui mexer nos hardware da Texas, a programação era uma linguagem C um pouco diferente. Então, tudo que eu tinha aprendido lá de printf, aqueles negócios, estava tomando um couro danado, tá? Mas o que esse cara aqui está fazendo? Ele está dizendo o seguinte, ó. Primeiro, acenda um LED na placa. Qual LED? Que está conectado ao pino 10. O pino 10 está conectado ao LED verde aqui na minha placa. Depois ele está dizendo assim, ó, starta a conversão desse ADC1 aqui, ó. Na hora que ele der esse start aqui, pessoal, ele vai mandar a placa fazer a conversão AD, tá? Aí, para ele pegar o valor que ele fez a conversão, ele tem uma função que ele falou assim, me dê o valor da conversão AD. Ele vai guardar nessa variável, e aí eu estou mandando ele imprimir essa variável aqui, ó. Imprimir não, anexar nessa mensagem. E como ele está rodando lá dentro do microcontrolador, pessoal, eu não posso usar um cout, porque isso está lá dentro do sistema embarcado. Tá? Ele está mandando via interface serial, o ART, né? A interface serial dele, ele está mandando o valor que ele leu. E está mandando parar a tela. Tá certo? Então, como ele está no loop, cada valor que ele estiver lendo aqui, ele vai me mostrar. Eu não configurei frequência de amostragem, não configurei nada, tá? E vou mandar ele rodar. Aqui um negócio interessante, que eu consigo debugar dentro da placa. Ele está compilando o projeto, está mandando para dentro do hardware, tá? Aí ele para. Aqui ele está me dizendo que ele vai debugar o código. Isso aí, pessoal, para quem já penou com PIC, já penou com aquelas... Vocês não usam aquele negócio de uma gravadora de PIC? Vocês usam aquilo ainda, não? Usa e tem que usar para gravar o PIC. Cara, eu tenho uma aqui. Se quem quiser de presente, pode falar que eu mando, tá? Opa! Eu comprei um negócio desse, cara. Eu nunca consegui usar esse negócio. Tinha um camarada lá que configurou uma gravadora de PIC. A gente ficava pegando o dele emprestado. Tem PIC aqui, cara. Olha só que legal. Aqui, eu estou debugando dentro do código, cara. Ele está lá dentro do embarcado. Aí eu vou dar nesse passo a passo aqui, olha lá. Estou debugando. Tá vendo? E toda aquela interface que você tem lá, ó, se eu colocar aqui o valor, olha lá, 1.346, foi o valor que ele leu lá dentro. Ó. Aí ele está debugando, eu consigo ver a memória, consigo fazer tudo aqui dentro. Aí ele fez a transmissão. Ó. Não precisa daquela gravadora. Olha lá, vai ler o próximo valor. Estou fazendo o debuga. Aqui, deixa eu mandar ele rodar direto, porque eu estou em modo debug, tá? Aí manda ele, na verdade, o certo é eu mandar ele. Se eu clicar aqui em cima, ó, que eu estou indo passo a passo, step in, step over, se eu mandar ele executar aqui, ó, como não tem. Aí ele está mandando via o ART, tá? O valor que ele está lendo lá na entrada lá do A0. Ah, tá. Agora que eu descobri que eu não estou. O A0 aqui está desconectado, tá? Bom, aí eu vou abrir aqui no meu programa um terminal, né? Vou abrir aqui o PUT, não sei qual software que vocês usam e qual programa para ver a entrada serial. Então, olha lá, esse valor aí que ele está mostrando, pessoal, ele está mostrando o valor, ele está convertendo a 0. Agora que eu vi que o pino aqui está para cima, 1.346, tá vendo? Esse 1.346 aí, ó, é porque eu não coloquei o potenciômetro, né? Se eu colocar o potenciômetro aqui de 10K e for alterando,
eu vou pegar a entrada minha analógica aqui e colocar direto. Só para vocês verem o efeito, né? Vocês vão acreditar em mim? Se eu colocar ele no GND... Só porque eu falei, quebrou o fio. Bom, mas aqui, pessoal, o que está acontecendo? Ele está pegando a entrada... Bom, vocês viram aí que o valor está parado aí, né, em 1.346, mas está em cima da mesa aqui, arrumou uma confusão danada aqui, tá? Eu testei esse negócio hoje mais cedo, mas vamos na medida assim, você põe um potenciômetro, gira ele para o menos ou para o mais, ele vai aumentar esse número aí, tá? Bom, aqui tem um detalhe, pessoal, como a placa tem 12 bits, né, ele vai variar um número aí de 0 até 2 elevado a 12 menos 1. Então, quando ele estiver em 3,3 volts, né, em 3,3 volts seria o valor máximo da placa D, que seria 2 elevado a 12 menos 1, que seria 4.095. Tá certo? Então, e a velocidade que ele está convertendo isso aqui também. Eu não vou... essa conversão aqui, ela foi uma conversão startada por software. Como ele está no loop aqui, ó, ele está no loop. Então, a cada momento aqui que ele faz esse start conversão aqui, tá certo? Ele inicia essa conversão AD aqui, tá? Os hardware normais, pessoal, que vocês estão mexendo, eu acredito, eles vão parar por aqui. Você vai lá, manda ele fazer a conversão, ele faz a conversão e manda para você, tá? Aqui eu acho que não tem muita novidade, não. Agora nós vamos voltar lá no nosso tutorial. Aí vai vir um negócio interessantíssimo. Se eu conectar aqui o osciloscópio aqui, pessoal, ele tem um negócio aqui que ele te mostra graficamente, tem um pino dele aqui que ele te mostra o tempo que ele está gastando para fazer essa conversão AD, tá? E aí tem um negócio interessantíssimo. Agora que nós vamos começar a brincar de hardware bacana. Ele vai falar assim, vamos testar esse UART, esse DNA. Primeiro, ele vai fazer um teste aqui de pegar ele vai pegar uma região de memória, tá? Vai escrever um texto qualquer e vai pegar um bloco, ele vai usar o DNA e configurar o DNA para pegar esse texto e jogar para outro periférico. E esse outro periférico, que é o ART, vai pegar isso e jogar na saída padrão, sem ocupar a CPU, tá certo? Sem ocupar a CPU. Esse código não vai ficar lá dentro daquele while true lá, daquele while lá. Beleza? Então, ele vai te explicar que são os periféricos, tem que ter um barramento de alta velocidade, esse kit tem um barramento paralelo, tá? Ele tem uns barramentos aqui dedicados para fazer esse tipo de coisa, tá? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou começar aqui a criar um novo projeto, né? Ele vai dizer que é para criar um novo projeto. Nós não vamos usar o potenciômetro, vamos apenas, olha lá, cria um projeto apenas selecionando DNA. Então, eu vou voltar aqui no meu projeto, eu vou guardar aqui o meu... Então, eu vou voltar, tá certo, pessoal? Vou startar um novo projeto aqui. Vou selecionar a placa de novo. Olha só como é que o negócio é 476. Vou selecionar a minha placa, startar o projeto, iniciar os periféricos. Beleza, aí voltei aqui, tá? Tá lá o meu hardware, né? O layout da minha placa. Então, eu vou dizer para ele, olha lá, sobre sistema, selecione DNA. E nesse DNA, você vai pedir para ele, ó, adicione um canal DNA chamado DNA1, tá? E aí, nesse DNA1, você vai configurar que a requisição vai ser do tipo USART T2. Esse Universal Standard é uma coisa parecida com a sigla para comunicação padrão serial, tá? Universal Serial, é um negócio para transmissão serial, tá? Depois a gente relembra isso aí. Então, eu vou lá no meu hardware, né? Vou falar aqui que eu quero no meu sistema,
eu vou usar um recurso DMA, eu tenho 2 barramentos dedicados para fazer essa transferência DMA nesse hardware, aí você começa a esbarrar em coisas que esses outros hardware normal aí não tem. Que tipo de requisição eu tenho? Ó, usart 2 transmissão. Eu quero que ele faça uma transmissão de dado. É o TX, né, que está lá. Então, olha lá, o TX, quero fazer uma transmissão. De onde para onde? Da memória para o periférico. Então, eu vou dizer para ele aqui, ó, olha lá, DMA, memória para o periférico. Tá? Que tipo de requisição? Essa requisição, quando ela é normal, ele preenche o buffer e para. Quando ela é circular, depois na leitura AD aí, eu vou mostrar para vocês como que usa esse circular, ele vai preenchendo o buffer, e quando ele enche o buffer, ele volta preenchendo o início do buffer. Um negócio muito bacana, muito robusto, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, preencher aqui os ArtTX e deixo o restante, tá? O que ele vai fazer aqui, pessoal? Agora nós vamos para o código, né? Aqui foi interessante que ele fez um código bem simples, só para mostrar assim, ele vai colocar uma... Aí eu vou vir aqui no meu Project Manager, vou definir o nome para o meu projeto, tá? Então, cat332. Então, agora eu vou colocar o nome de DMA. Ele está mostrando como que faz, como é que usa o DMA. A minha ideia aqui é o stmcube.de, tá? O restante eu vou deixar aqui padrão e vou mandar ele gerar o código. Os códigos são rápidos, tá, pessoal? Depois vocês acompanhando aí o link aí, vocês vão ver que está bem... Aí que vem um ponto, né? Que se o hardware não tiver suporte a DMA, você não consegue fazer isso aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês. E, no geral, quando o hardware dá suporte, você não consegue fazer porque você tem que ficar escrevendo os códigos. Aí não tem essas ferramentas igual eu estou mostrando para vocês aqui, ó. Então, ele está gerando o código. Eu vou colocar um texto fixo na memória. Vou colocar um texto fixo. Gerou o main, né? Vai gerar o main. E aí, no final, ele termina. Aí, vou abrir o projeto. O código que ele vai gerar é C. Eu acho que eles desistiram de ficar tentando gerar C++ e C, tá? É C padrão. Então, vamos lá. Ó. Leitura DMA. Vou abrir aqui o core, fonte. Aí tem as configurações do periférico, aquele trem todo, né? Mas nós vamos ignorar isso aqui por enquanto. Vamos colocar lá no include o string.h. Aqui ele já colocou em vermelho, para facilitar a gente. Então, vamos lá. Ó. Os includes, include string.h, tá? Isso aí, pessoal, quando eu comecei a mexer com esse negócio, eu falei assim, cara, nunca vi fazer piscar um LED ser um negócio tão difícil assim na minha vida. O Hello World lá na programação, né, é digitar uma mensagem na tela. O Hello World no mundo embarcado é piscar um LED. Teve uma vez que eu fiquei quase um mês, uma semana, para conseguir fazer piscar um LED numa placa da Texas, tá? Depois eu descobri que a placa estava com defeito. Quando você está aprendendo, você não sabe se está com defeito é a placa, se é você, que arruma aquela confusão toda. Variáveis privadas. Aí isso aqui ele já cria, tá? Ele já cria essas variáveis para você lá dentro do código. Ó. Olha lá, variáveis privadas. Ele já criou as variáveis que são os canais de comunicação, tá? Vamos voltar lá no código. Aí ele está dizendo... Aí já é um código de usuário que ele tem uma função para colocar quando a transferência é completada. Eu vou vir aqui, ó. Olha lá, aí o código, aqui já é um código de usuário, tá? Então, na documentação, ele te explica, te ensina, né? Falando sobre isso aí, ó lá, FPT, essa função, esse protótipo aí, eu vou colocar uma função e ela é chamada toda vez que a transferência que eu vou fazer por DMA, ela terminar. O main aqui, tá? O que eu vou fazer? Ele vai criar uma mensagem padrão, vai criar uma mensagem aqui, ó. Essa mensagem vai ser colocada na memória do embarcado, né? Esse texto padrão,
E aí, o DNA vai pegar de tempos em tempos, vai ficar pegando essa mensagem e mandando por DNA para o periférico. E esse periférico é o USART. Então, vamos lá. Então, ele vai inicializar todos os periféricos, isso é padrão, configura o horário, inicializa o relógio, tá? E aí depois, olha lá, pedaço de código de usuário 2. Aqui ele vai mandar chamar a requisição para fazer a transferência via DNA. Então, vamos lá, pedaço de código 2. Então, olha lá, o que ele está dizendo, olha lá, esse registro, ele está dizendo que é para fazer uma transferência usando chamar o DNA, né, para ele fazer a inicialização do serviço. E essa inicialização do serviço, o que ele vai fazer? Ele vai pegar, inicializar o serviço HDMA, e toda vez que a função, que ele completar essa transferência, eu vou amarrar ele com aquela função. Aí lá dentro do while, ó, olha o que ele vai fazer aqui no while. Então, dentro do while, ele está dizendo o seguinte: esse pedaço de código aqui, ele está mandando iniciar a transferência via DMA, né? E essa transferência, o que ele vai fazer? Aqui ele está dizendo qual é a mensagem que vai ser transferida da memória para um canal, e esse canal vai para dentro desse canal aí, que é o USART, tá certo? Na hora que ele terminar de fazer essa transferência, ele vai gerar, eu posso associar aqui, ó, ele gera uma chamada para essa função que a transferência foi completa, como se fosse uma interrupção. Então, para quem aí está fazendo a programação de sistemas embarcados, pessoal, quem não fez ainda pode estar estranhando essa linguagem que eu estou usando de interrupção, né? Mas então ele está dizendo o seguinte: na hora que ele terminar de fazer a transferência fazer a transferência de memória para o recurso DNA, ele vai piscar um LED aqui. Acenda um LED. Basicamente é isso que ele está fazendo, tá? Bom, aí se eu mandar rodar esse código, a placa está conectada no mesmo 10h35, tá? Espero que a gente consiga rodar o último exemplo. Aí ele está mandando o código para dentro do programa, né? Bom, aqui, pessoal, aí eu vou mandar ele executar. Observe que em nenhum momento eu usei placa para queimar nada. Tá vendo? Essa mensagem que ele está mostrando aí, o que ele está dizendo? Ele foi lá numa área da memória, pegou a mensagem e mandou para o canal de comunicação serial que estava lá do outro lado. Isso aí, pessoal, que vocês estão vendo aí na saída, toda essa transferência está sendo feita sem passar pela CPU, sem fazer nada pela CPU, tá certo? E por último, tá um negócio mais poderoso aqui, tá? Que se eu tivesse aprendido isso, usado um hardware, isso aqui tinha economizado muito tempo. Então, por último, pessoal, vai ser um DMA, uma ADC usando o DMA. Olha que negócio doido. O que esse camarada vai fazer? Ele vai fazer uma leitura de um bloco, tá? Via DMA, ele vai configurar o ADC, esse ADC vai fazer um conjunto de leituras, você vai dizer para ele quantas leituras você quer que ele faça, pode ser 10 mil, pode ser 30 mil, pode ser 20 mil, ele vai lá no ADC, preenche as leituras, e quando ele terminar, ele gera uma interrupção para esse buffer. Ele gera uma interrupção para metade do buffer para o buffer completo. Isso aqui é uma coisa fantástica, isso aqui é um trem muito doido, tá? Então, eu vou inicializar aqui de novo, né? É outro projeto, Home. Então, eu vou colocar aqui agora o 476 novamente, RG. A plaquinha mesmo, tá?
inicializar todos os periféricos. Aí o processo é o mesmo. Eu vou colocar o nome do meu projeto aqui para projeto ABC com DMA. ABC com DMA, tá? Então, eu vou colocar aqui o meu ABC com DMA. Bom, agora eu vou lá nas configurações dos pinos. Nas configurações dos pinos, eu vou dizer para ele que o PA0 vai ser um canal de entrada, o mesmo canal de entrada, vai ser o ADC5, tá? E aí eu vou associar a esse ADC5 aqui, ó, esse ADC aqui, eu vou configurar um DMA para ele. Então, eu vou lá no meu ADC, vou dizer para ele que o ADC5 vai ser uma leitura simples, single end. Aí tem vou habilitar aqui uma leitura contínua, tá? Continuous Conversion Mode, vou habilitar isso aqui, Enable. Eu não sei se isso aqui desabilitado, se vai dar algum problema, mas eu vou marcar igual aqui, tá? Vou habilitar ele aqui. E vou dizer para esse camarada aqui que ele vai estar associado a um transporte via DMA. Então, esse DMA aqui, ó, nesse canal DMA, eu vou dizer para ele, adicione ADC1. Olha que coisa fantástica, pessoal. O que eu estou dizendo para ele é que é para ele fazer uma configuração de transferência de dados do ADC para a memória. E aí eu vou dizer para ele que é de maneira circular. O que esse circular aí está me dizendo, pessoal? Que se eu tiver um buffer de 1000 posições, a primeira leitura é colocada na primeira posição, a segunda, e ele vai colocando em sequência. Na hora que preencher a última posição, ele volta preenchendo a primeira. Então, você tem que fazer um processamento de maneira que você não se perca nessas leituras. Só que tem uma coisa fantástica aqui nesse negócio, que ele vai preencher a metade do buffer. Na hora que ele preenche a metade do buffer, ele te manda um sinal. Na hora que ele começa a preencher a outra metade, você pode fazer a sua programação de acordo com a sua necessidade. Tá? Então, eu vou mandar ele rodar esse código aqui, projeto DMA, vou ver se eu estou esquecendo de alguma coisa. Olha lá, mudei ele para modo circular, né? Que é para configurar o DMA, o M5 plus single end, conversão contínua, enable. Ah, tá, tem que vir aqui no ADC também e habilitar uma requisição contínua de DMA, senão ele não responde. Acho que era isso que eu estava tomando um couro hoje à tarde aqui, que eu perdi umas 2 horas, tá? Então, eu vou vir aqui no DMA. É muito detalhezinho, tá, pessoal? Então, essa configuração aqui é DMA Continuous Request. Disable, eu tenho que mandar ele para ele estar amarrado, né, dinamicamente a requisição DMA. Vou mandar ele gerar o código. Esse programa, ele não está mandando a saída, né, das leituras para a saída padrão. Mas, debugando, a gente consegue ver as leituras que ele faz. Isso é um negócio que... Isso é um tesouro, viu, pessoal? Aí, vamos lá no código, né, no main. Então, ele vai mandar lá colocar os includes, o string.io, o stdio. Vou configurar o tamanho do buffer. Então, ele está gerando código ainda, tá? Isso aqui demora um pouquinho. Isso que eu estou explicando para vocês, pessoal, é um negócio que vocês não têm noção. Se vocês aplicarem isso aí, vocês vão se dar bem demais. Lógico que no mundo temos embarcado, né? Então, olha lá, ele está dizendo que gerou projeto DMA. Vou mandar abrir. Isso aqui, aí... Olha só que negócio fantástico. ADC com DMA. Vou vir aqui na documentação dele, no main, vou começar a colocar os meus includes. Coloquei os includes, primeiro include. Bom, aí, pessoal, vou definir o tamanho do meu buffer ADC. 4.096 amostras. Vou manter tudo padrão aqui, tá?
4.096 o tamanho do buffer. Aí ele vai dizer, vai criar uma variável que vai receber as leituras. Olha lá, vai estar dentro do PV. Se tiver rápido aí, depois vocês podem dar uma lida lá no tutorial. ADC buffer, tá? ADC buffer length. E agora, ele vai dizer o seguinte, eu vou precisar, eu já criei a variável que vai receber as leituras. Eu vou inicializar a placa para fazer a conversão AD, tá? Então, esse user begin 2 aqui, ó, ele está dizendo o seguinte, olha lá, inicie a conversão AD do ADC1 para esse buffer aqui, ó, com esse tamanho. Então, ele vai inicializar o ADC e vai fazendo as leituras. Cada leitura que ele fizer, como o DNA lá já está configurado para fazer um preenchimento circular, ele já vai automaticamente colocando e preenchendo os valores aqui dentro desse buffer, tá? Bom, como é que a gente vai fazer para visualizar isso? No while não tem nada, mas ele tem as chamadas na hora que ele preenche a metade do buffer. Isso, pessoal, a gente fala só para aluno, tá? Professor demora 1 ano para aprender os negócios e depois o papel nosso é passar o conhecimento para frente, né? Então, olha só, eu vou lá naquele ponto do código. Esse negócio é um negócio fantástico. Olha lá. Olha só que interessante. Na hora que ele preencher a metade do buffer, ele vai chamar essa função. Na hora que o buffer estiver completo, ele vai chamar essa outra função. E aí vai acender e apagar um LED. Eu vou pegar a minha variável aqui, pessoal, que é a variável que está recebendo o meu buffer, e vou mandar, eu vou fazer de conta que eu estou imprimindo esse buffer, tá? Não estou imprimindo não, porque senão vai demorar muito tempo. Estou pegando o negócio na íntegra. Nesse ponto aqui, eu vou pegar essa variável e vou pôr um ponto e vírgula. Só para a gente parar o breakpoint aqui, para ver que ele vai preencher essa variável. Na hora que ele preencher a metade do buffer, ele vai parar na primeira função. Na hora que ele completar, ele para na segunda, tá? Depois ele volta tentando preencher tudo novamente. Isso aqui é um negócio fantástico, viu? Olha só, não tem aquele negócio de controlar a primeira amostra, a segunda amostra, a terceira amostra. Você vai em cima do buffer. Você vai, olha lá, coloquei um breakpoint, aí ele está dizendo que está finalizando, tá, pessoal? É só esse debug aqui e acabou. Olha só que negócio bacana. Aí eu vou mandar ele debugar, mandar ele inicializar. Olha lá, parou aqui. Aqui já é, pessoal, como a velocidade da placa está com uma velocidade enorme, está com 10 milhões de amostras por segundo, olha lá, esses números aqui são os valores que ele já leu lá na entrada do conversor AD. Ó. Os números estão muito parecidos porque a taxa de amostragem está muito alta. Tá? Na hora que eu mandar ele continuar, ele vai parar na hora que ele... Olha lá, só que como ele está fazendo isso aqui de modo muito rápido, tá? Eu vi um bug dele aqui também, que esse debug dele na segunda metade aqui, tá? Às vezes ele não para, mas isso é coisa do editor. Então, isso aqui é um negócio bacana demais. Porque aí você está vendo, ó, ele está, toda vez que preencheu a metade do buffer com as leituras AD, eu quero fazer, então, processamento. Aí você põe o ponto do processamento aqui, ó. Preencheu a outra metade, coloquei o ponto do processamento aqui. E isso, pessoal, está sendo feito usando um recurso, um dos mais avançados. Eu nunca tinha visto isso aqui funcionando em nenhum hardware, para falar a verdade com vocês. E, finalmente, hoje eu vi isso funcionando. Tá? Então, tá aqui a dica, tá? Recomendo, né? Infelizmente, se eu pudesse comprar placa aí, kit aí, eu comprava e distribuía para todo mundo. Mas... Está aqui o recurso, né? Isso aqui, em 30 anos que eu mexo com isso aqui, eu nunca tinha visto isso aqui em lugar nenhum, tá? Sempre o hardware fala que faz, mas você esbarra numa dificuldade aqui ou ali. E aqui tem um negócio interessante. Se você quiser colocar 2 ADCs paralelo, você consegue colocar.
Aqui, ó. ADC1, ADC2 e ADC3. Você consegue fazer isso com 3 ADCs em modo paralelo. Então, como vou finalizando aqui por hoje, se vocês forem investir em algum tipo de kit aí para trabalhar, eu recomendo ST. Os outros aí, né, se vocês tiverem alguma coisa parecida com o que eu mostrei para vocês hoje, aí depois vocês me mostram, né? Mandam a referência para mim, que eu tenho interesse também. Beleza? Bom, pessoal, então por hoje é isso que eu queria mostrar para vocês. Vou parar a apresentação. Se tiver alguma dúvida aqui, estou à disposição. Caso não, boa noite para vocês, né? 10h48 já. E a gente encerra por hoje. Valeu, boa noite. Beleza, professor. Boa noite, então. Boa noite. Até a próxima, se Deus quiser. Beleza, Geraldo. Beleza. Obrigada, boa noite. Por nada. Até mais. Até mais.